Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual horário que você está vendo esse vídeo. Pessoal, quando eu vim aqui e responder essas questões com vocês, analisando cada item, tá? É, Durante essa semana, eu vou gravar vídeos alguns dias à noite para a gente deixar bem acertado alguns conceitos da apostila antes de responder algumas questões, tá? As questões que estão no formulário a gente vai responder, eu vou responder aqui é, com comentário de vídeo, tá? E daí, quando a gente precisar se encontrar online, a gente também coloca algumas questões, tá? Mas antes eu quero deixar já tudo explicado para vocês. Espero que vocês estejam lendo todo o conteúdo que eu mandei para vocês, porque é importante que vocês leiam, tá? Aqui no vídeo eu faço uma explanação geral para dar uma mentalidade para vocês, tá? Eu mastigo toda a disciplina e entrego para vocês, mas alguns detalhes, algumas coisas vão estar na leitura de vocês, né? A memorização vai passar pela leitura que vocês fizeram do material, tá? E o grifo de vocês com o coraçãozinho, com a cor preferida de vocês, com aquela palavra que resume o capítulo, ou, não sei, a ideia do autor, bem grande, escrita ali perto do seu material, né? Vai fazendo essas associações, tá? Então, pessoal, tá aí a nossa tela. Nossa primeira questão foi a do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. E fala assim: no livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire discorre sobre vários saberes necessários à prática educativa coerente e transformadora. Em um dos trechos do livro, o autor adverte: o professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha com os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega como falsa a fórmula farisaica do faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Pensar certo é fazer certo. Paulo Freire, 2021. Esse autor, ele é atualíssimo, pessoal. Naquele dia que eu faltei aqui, que eu não pude fazer a videoaula na sexta-feira, eu estava fazendo uma arguição na Unicamp para entrar no mestrado, tá? E dentre a bibliografia que eu estava escrevendo, que eu escrevi o projeto, estava Paulo Freire, tá? Continuando aqui, é, vejam todo aquele resumo que está lá na apostila, tá? E quem não tiver o Paulo Freire, dá uma olhada na apostila de vocês. Eu vou colocar algumas páginas no grupo. E quem não tiver o Paulo Freire, me dá um toque, tá bom? Tudo que vocês forem vendo, porque aconteceu um incidente aí, tá bom? Depois eu retomo com vocês, eu faço alguma coisa para sanar. Se tiver alguém faltando alguma coisa. Então, fala assim: pensar certo é fazer certo. Assinale a alternativa que melhor expressa a concepção de ensinar de Paulo Freire frente à citação transcrita. Tá? Ensinar exige consciência do inacabamento? Pessoal, exige sim consciência do inacabamento. Por quê? Por que exige consciência do inacabamento? O que é esse inacabamento aqui, ó? Esse inacabamento, pessoal, todo ser humano é inacabado, tá? Todo ser humano, desde criança até adulto, velho, ninguém, né? Idoso, desculpa a palavra, né? Ninguém, pessoal, passa sem ser. Todo mundo é inacabado, porque cada dia que o ser humano vive, ele descobre que assim nunca chega, nunca está pronto, nunca está formado. A formação, o nível de formação, o conhecimento, nunca chega ao conhecimento, nunca chega à medida do ter o conhecimento, tá bom? É por isso que todo mundo tem que existir a gente tem que ter a consciência do inacabamento. O professor tem que ter a consciência do inacabamento do aluno dele. Isso aqui está correto, mas isso aqui não explica essa frase do Paulo Freire, quando ele quis dizer aqui, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que ele está querendo dizer com isso? Pessoal, é aquilo que eu falei lá na aula, tá? Sobre aquele comportamento que o professor é, está incoerente com a prática.
é o comportamento coerente com a prática do professor, ou vice-versa, né? Ou as atitudes estão descondizentes com a prática, ou a prática é descondizente com as atitudes do professor, tá? E com a ética, tá? Tá bom? É isso que quer dizer, tá bom? Então, quando ele fala assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, esse professor que está falando essa frase, ele não está coerente. E não é essa frase aqui do inacabamento que explica, né? Apesar do Paulo de Freire dizer isso aqui do inacabamento, ele está dizendo do inacabamento, do conhecimento do ser humano. Já viu aquela frase, ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio? Isso é verdade, pessoal. Por que é verdade? Porque é, porque justamente isso, porque assim, quando a pessoa vai no rio, ela toma lá o banho dela uma vez, quando ela vai lá outra vez, o rio não é mais o mesmo, porque aquelas águas já se foram, já passaram, e a pessoa também não é mais a mesma. Então, por isso daí do inacabamento, que ela está sempre em construção, o conhecimento está sempre dinâmico ali, tá bom? É por isso, tá? Ninguém continua a mesma pessoa sempre. O inacabamento é isso que quer dizer, tá? Então, quando a pessoa banha lá no rio, nunca banha duas vezes no mesmo rio. Tomou banho a primeira vez, então o que que acontece? Quando ela vai a segunda ou a terceira, ou a 13ª vez, o rio não é mais o mesmo, a pessoa também não é mais o mesmo, porque ela já foi renovada pelo conhecimento, tá? Então, ensinar exige convicção de que a mudança é possível? Sim, pessoal. E Paulo Freire diz isso. Ensinar exige corporificação da palavra pelo exemplo, ele também diz isso, tá? Tá? Ele também diz isso. Mas essa frase aqui, de cima, convicção que a mudança é possível, não explica não explica essa fala farisaica. O trecho do livro que explica a fala farisaica é a letra C, tá? Porque exige corporificação da palavra pelo exemplo, que foi aquilo que eu expliquei lá no vídeo, tá? Então, quem ainda tem dúvida, quem não sabe o que o Paulo Freire disse nessa frase aqui, volta lá no vídeo que eu expliquei ela, ok? Ensinar exige conhecer que a educação é ideológica. Exatamente, foi aquilo que eu disse lá no nosso vídeo. A educação, ela é ideológica, pessoal. Ela é ideológica, tá? Por que ela é ideológica? Porque é, ela mexe com as estruturas sociais, porque você se decide por um lado, por um dos lados, e o lado que você sempre se decide é o lado do seu aluno, tá? Lembrem disso. A maioria dos autores vão tratar a educação sim como ideológica, tá? Aqui, na verdade, vocês vão ver aqui nessas questões que estão saindo nos formulários com isso aqui, ó, com essa indicação, tá? Quando a gente tiver mais lá na frente, quando a gente estiver revisando as questões, tá? E a gente estiver focado todo mundo estiver focado ali, então vai ter a indicação para todos ou só para a PEB 1, tá? Tá bom? Por enquanto, todo mundo vai resolver, porque por enquanto, tudo que eu estou colocando está na parte específica, na parte pedagógica ou na parte de legislação de todos os cargos. Tá bom? É por isso que a gente está vendo todos os autores agora. Tá? E não fiquem preocupados com isso, porque eu, mais do que ninguém, estou pesquisando todos os autores e vendo se ele realmente está servindo para você. Tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. A terceira questão foi a segunda questão que a gente resolveu, né? A primeira questão, acho que alterou aqui, foi uma do Paulo Freire, foi uma da avaliação educacional, acho que é da Jussara Hoffmann. A avaliação educacional, longe de se restringir a um instrumento técnico de verificação, envolve disputas sobre o sentido do conhecimento, o papel da escola e a concepção do sujeito. Está vendo como é ideológica a escola? Existe sim
é uma disputa, né, entre duas forças, tá? Neoliberais, progressistas, existe essa disputa, tá? É uma disputa o quê? Que eu falei lá? Política. É uma disputa de quem organiza melhor a educação, tá? E aí vocês vão ver que um lado ele vai mais para o lado que é tradicional e o que as provas exigem hoje em dia é um posicionamento moderno, sabe? É um posicionamento construtivista, tá? Construtivista. Então, a avaliação educacional, longe de se restringir a um instrumento técnico de verificação, envolve disputas sobre o sentido do conhecimento, o papel da escola e da concepção do sujeito. Conforme argumentam os autores como Jussara Hoffmann, Lucchesi, a avaliação formativa e mediadora implica escuta, negociação e retorno intencional. No entanto, práticas escolares ainda confundem diagnóstico com classificação. Tá? Então, é importante ressaltar que a avaliação tem sim a função diagnóstica, tem sim a função, não tem função classificatória, ela tem função mediadora, tá? Segundo Jussara Hoffmann, tem a função formativa. A avaliação também tem a função formativa, tá? Quando você identifica que o aluno não aprendeu de forma correta, você tem o valor formativo para você, professor, que aprendeu que você não ensinou direito, tá? Ou aquela abordagem não foi a mais adequada, e tem o valor formativo para o aluno também. Às vezes, no dia daquela prova que ele aprendeu aquele conceito, ok? Qual das alternativas representa a apropriação crítica e não simplificadora da avaliação no campo da didática, tá? Então, e aí eu faço aqui um parênteses, todos os cargos poderão ter questões sobre a avaliação, que a Jussara está em 4 vezes dentro do edital, tá? Dentro dos conhecimentos, tá? A função principal da avaliação é identificar lacunas conceituais e atribuir notas. Identificar lacunas conceituais pode até ser mais conceituais, mas se limitar a atribuir notas, não é, tá? Que indique o nível de aprendizagem, não é. Principalmente em se tratando de educação infantil, tá? Educação infantil é uma observação, como eu falei na aula anterior, tá? Quem não assistiu, volta lá. Tá? Na letra B, o uso da avaliação contínua garante a equidade quando os instrumentos aplicados seguem o mesmo padrão para todos os alunos. Gente, cuidado com todas as alternativas que padronizarem seres humanos, tá? Cuidado com elas, porque isso não é correto, padronização dos estudantes, tá? É isso que alguns professores, eles como eu poderia dizer, eles relutam hoje em dia para ter aquela salinha comportada, para ter aqueles alunos todos ali comportadinhos. Não vai ter mais, professores, não vai ter mais. Cada um é um, como eu falei na outra aula, cada um é um. Cada ser humano é um universo, cada um tem a sua singularidade, tá? E então, letra B já foi. Então, vocês vão, na verdade, a estratégia para resolver as questões é procurar erros nelas, tá? É uma das. E aí vale para todos os cargos. Vocês peguem dois das áreas de geografia, todas as áreas, inglês, todos eles que forem responder questões sobre avaliação e sobre qualquer outro assunto. Cuidado com essas palavrinhas que tentam padronizar, tá bom? Letra C, a incorporação da avaliação por rubrica. Rubrica, pessoal, a avaliação por rubrica é quando não tem mais a nota, tem ali um bom, um ótimo, regular, tá? Ela tem conceitos ali para justamente para acabar com essa coisa de, de numerificar aluno, de resumir seres humanos a números, tá bom? Então, a avaliação por rubrica
assegura objetividade e neutralidade na mensuração dos saberes. Então, pessoal, essa palavra neutralidade, cuidado, porque eu falei lá na outra aula também, na explicação, a primeira explicação que eu falei foi sobre que nenhuma prática é neutra, nenhuma prática e nenhuma intenção ali dentro do trabalho pedagógico é neutro, tá? Tá bom? Nenhuma concepção do saber é neutra. Você decidiu por um lado, tá? E aí você olha lá, a avaliação deve ser sensível aos processos e trajetórias dos sujeitos, orientando ajustes didáticos e práticas reflexivas. Sim, pessoal. As práticas reflexivas sempre, não é à toa que um dos livros da Jussara Hoffmann fala de avaliação reflexiva na educação infantil, tá? Tem uma avaliação mediadora e uma avaliação na educação infantil. Eu expliquei lá na outra aula o que é a avaliação mediadora. Passe lá e veja, tá? Então, a avaliação deve ser sensível, com certeza, pessoal. É um olhar sensível. Lá no título do livro diz isso. Deixa eu ver se ele está aqui. Ó. Ó. Aqui vai ficar virado. Avaliação e educação infantil. Ó. Aí fala aqui, ó. Aqui, ó. Um olhar sensível, reflexivo sobre a criança, tá? E aí, é sensível e reflexivo, como eu falei na outra aula também, que não é só para criança, é sensível e reflexivo para os outros também, né? Para ao longo né? Lógico que lá eles adotam números, né? A escola ainda adota números, mas se essa tendência, se isso aqui que foi falado aqui, que está sendo a moda do momento, tornar humanizador o ensino da educação infantil até o ensino médio, vai ser isso sim, tá? Vai ser assim por rubrica, tá? A avaliação. Então, por isso que esta é a certa, porque é a que mais bate com as ideias da Jussara Hoffmann, tá? Você reparem que todas as outras têm coisas negativas, ó, neutralidade, a avaliação por rubrica assegura, tá? Não, existem várias formas de avaliar, tá? E não é só um papel, é uma observação, a trajetória do aluno, ele fez as atividades, ele participou, ele fez, o que mais? Fez as atividades propostas, então ele também precisa ser avaliado por aquilo, ele precisa ser avaliado pela força de vontade que ele aplicou ali, porque em muitos casos a cabecinha não vai ajudar, porque ele tem uma deficiência, tem alguma coisa, tá? Então ele tem que ser visto na diferença dele, ele tem que ser valorizado na diferença dele, tá? Na verdade, acolhido. Se eu fosse achar uma palavra para colocar bem no meio e todos os autores ali ao redor, seria acolhimento, tá? Imagine aí a palavra acolhimento e todos esses autores que a gente falou aí ao redor dessa palavra acolhimento, tá bom? Na letra E, a estrutura das escolas de desempenho, a estruturação das escolas de desempenho, das escalas de desempenho, permite prever a progressão dos estudantes em relação aos objetivos propostos. Pessoal, quem disse que tem que haver essa escala aqui? Tá? Tipo assim, aqui é uma tentativa de ficar medindo, né? Ó, desempenho permite prever progressões. Ó, pessoal, como essa autora aqui fala da educação infantil, não tem progressão nenhuma para a educação infantil. Ele passou ali pela creche de 0 a 3 anos, depois foi de 4 a 5 anos, foi para o nível 1, nível 2, ou para o Jardim 1, Jardim 2, eu não sei qual a nomenclatura do seu município, mas tem o infantil 1, infantil 2, tem, né? Então tem a creche de 0 a 3 anos, a pré-escola de 4 e 5 anos, e a partir dos 6 anos ele tem que estar no primeiro ano do ensino fundamental. Tá? Então,
Aqui, isso aqui, essa alternativa foi errada por isso, tá bom? Ela foi errada por isso, tá ok? Então, pessoal, a avaliação, ela é diagnóstica, ela é formativa e ela é processual, tá? E é um processo sensível também, tá bom? É, ela é contínua, ela é cumulativa, ela é diagnóstica, ela é interdisciplinar, tá? Para o ensino fundamental pode aparecer essas palavras, pode aparecer todas essas palavrinhas, pode aparecer. Eu estou mostrando para vocês, pessoal, porque aqui, ó, vou mostrar minha pasta de estudos, ó, para vocês. Aqui é o meu resumo, ó, os meus resumos, porque eu também estudo, tá? Ó, aqui eu tenho essa pasta de plástico, eu vou fazendo resumos e colocando aqui dentro. Ó, são plásticos aqui, ó. Tem folhas em branco quando eu quero anotar, tá? Que é a maneira como eu estudo. Vocês podem implementar isso nos estudos de vocês quando vocês quiserem, tá? Então aqui eu separo. Por exemplo, aqui, ó, aqui é só pedagógicos, só uma disciplina de pedagógicos, tá? Então, vamos ver aqui. Tem uma outra questão aqui, fala o que se tratando de avaliação da aprendizagem em âmbito escolar, Jussara Hoffmann retrata que, para se debater o sistema de avaliação das aprendizagens, primeiro é preciso compreender o termo avaliar como amplitude do que lhe é direito. Então vamos lá. Portanto, o ato de avaliar compreende exceto. Pessoal, e essa palavra exceto, cuidado, quando tiver ela grifa assim, faz uma seta bem grande, ou um círculo assim na hora da prova. Porque tem gente que costuma errar por causa dessa palavra, tá? Ela já vai lá, marca logo a seta. Eu cometi muito isso ao longo da vida, tá? Já fiz muito concursos, já passei em vários, né? Já passei em concursos de direção, já saí, já estou fazendo para supervisão, já estou entrando no mestrado. Mas é, é sempre assim, tá? Que ela cobra e que independentemente do nível que você tem de responder provas, se você não prestar atenção que isso aqui ela quer algo que que vai contra o que a autora pensa, então você vai errar, tá bom? Cuidado. Então, mas vocês vão acertar porque eu falei isso para vocês, vão lembrar na hora da prova. Então, marque apenas uma oval. Isso aqui vai sempre aparecer quando a gente imprimir questões de formulário. Um grande conjunto de procedimentos didáticos de caráter multidimensional e objetivo e subjetivo. Isso aqui compreende o que ela falou, tá bom? É um grande conjunto de procedimentos didáticos de caráter multidimensional. Olha aí, ó. A avaliação pode ser dizer isso aqui também, ó, multidimensional, tá? Classificar os alunos de modo que estes demonstrem, através desta prática, se estão aptos a prosseguirem para demais etapas da escolarização, é errado. Por quê? Sarah Hoffman diz isso? Não, ela fala justamente o contrário disso aí, tá? Ó, aqui apareceu a palavrinha, que é um veneno para a Jussara, ó. E para os outros também, classificar, demonstrem em práticas que estão aptos a prosseguirem para as demais, aí isso aqui é a classificação, tá? Isso aí ele praticamente explicou o que é classificação, tá bom? E o que não é o objetivo da avaliação, tá? Qual é o objetivo dela? Vocês já sabem, né? Vamos ver aqui. Que se estendem por um tempo longo e ocorrem em vários espaços. Pode até ser, né? Que envolvem todos os sujeitos do ato educativo de maneira
interativa. Pessoal, olha, isso aqui está correto, isso aqui está correto. Só que ela quer o quê? A exceto. Ó, se tratando de avaliação da aprendizagem em âmbito escolar, Jussara Hoffmann trata que, para se debater o sistema de educação das aprendizagens, primeiro é preciso compreender o termo avaliar, como a multiplicidade que lhe é de direito. Qual dessas alternativas diz é, que a avaliação é multiplicidade? Todas essas elas dizem que é multiplicidade, mas ela quer justamente essa daqui, ó. Por quê? Por que que é essa? Porque é a errada, ó. Isso aqui pode estar certo ou certo. Certo, certo, certo. Tá? Já teve vezes que eu nem vi esse nome aqui. E eu comecei a analisar a coisa. Mas o que que é isso? O que que é isso? Marquei. Depois foi que eu fui ver. Nossa, olha lá a palavra exceto. Tá? Cuidado. Agora aqui, o amádio. Esse, pessoal, esse é o Amádio, tá? O Amádio, ele escreveu um glossário, que, como eu falei para vocês, esse glossário, ele traz uma unificação, né? Por quê? Porque em alguns países, em outros países, em outros locais aí do mundo, é, o mundo não trata a educação com os mesmos termos, ele descobriu isso, tá? Então, qual é a fala do Amado em relação a isso? Ele vem propor que todos os países tenham a unificação de conceitos e termos usados para a educação no sentido do currículo, tá? E, e o que é esse currículo? Como eu expliquei da outra aula, currículo, pessoal, é todo o conjunto de práticas que é da sala e da organização, de como se organiza uma escola, de como se dá a aula, é todo aquele conjunto de saberes que a escola adota para ela mesma, tá? Então, a forma como a professora dá aula, a forma como é escrito o projeto político-pedagógico da escola, a forma como as práticas se dão dentro da escola, tá? Então, segundo ele, né, são três tipos de currículo. É o currículo formal, tá? Que é o currículo, é o currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. Então, o currículo formal são todas as regras, pessoal, tá? São todas as regras que as leis, as diretrizes que o MEC faz, que partem de cima, tá? Depois nós temos o currículo real, que é aquilo que obedece rigorosamente e que obedece o currículo formal, tá? Então, o que que é o currículo formal? O currículo formal é todas as regras que estão ali em cima, que foram produzidas, as diretrizes, todas aquelas leis, LDB, tudo ali, e depois elas recaem para o nível de baixo, que é onde é aplicado, que é o currículo real. Então, o currículo real é quando a professora está fazendo ali, está dando a aula dela, e ela está aplicando todas aquelas regras, tudo está acontecendo na escola conforme está prescrito nas diretrizes lá do MEC, do currículo formal. Tá? Então, é o currículo real, que é o aplicado. E o currículo oculto, pessoal, são todas as regras que não estão no currículo formal e nem no currículo ali, no currículo real. Estão no currículo real, mas eles estão ocultos, né? Eles não estão na primeira instância do currículo formal, tá? Mas ali, dentro da escola, se formou uma cultura, que é, às vezes, a forma como a professora ensina a matéria, ou a forma como a professora faz as crianças ficarem sentadinhas, quietinhas, sentadas em fila, mantendo a ordem, o silêncio, as regras que não estão lá em cima, mas que ela estabelece com a turma dela. Então, não está nada daquilo escrito dentro do currículo formal, tá? Não tem.
mas está ali dentro da cultura da escola aqueles hábitos que eles têm, né, que eles estabeleceram entre eles, tá? Então isso é o currículo oculto, tá bom? Que é aquela coisa que não está prevista, mas prevista na lei ou nas diretrizes, mas aquela prática existe, tá bom? Ela é oculta ali dentro da escola, tá? Tá bom? Então, acerca do conceito de currículo oculto, conforme o glossário de terminologia curricular, Amádio Kremer, 2016, analisa as informações a seguir. Refere-se a atitudes, valores, normas sociais que os alunos aprendem de forma indireta na escola. O que vocês acham disso? É real ou eu acho que é sim, sim, é isso aí, é exatamente isso. Está explicitamente incluído nas intencionalidades educativas formais e no currículo prescrito? Não, pessoal. Currículo, olha, está pedindo o do oculto. Está lá na apostila de vocês, tá? Eu vou deixar aqui no comentário abaixo onde vocês vão encontrar, ou acima desse vídeo, onde vocês vão encontrar as páginas da apostila de vocês, tá? Onde vocês vão encontrar isso, ok? Então, a número 1 está correta, é exatamente isso. Refere-se a atitudes, valores sociais, em que os alunos aprendem de forma indireta na escola. É isso mesmo, eles aprendem uma ordem ali, vamos supor, algumas regras que a professora estabeleceu com eles ou impôs para eles, na verdade é o oculto aí. Está explicitamente, pessoal, o que eu falei? O que está explicitamente incluído? Ó, isso aqui é oculto, oculto. Isso aqui é o formal, porque ele está implícito, ele está exatamente ali visível, né? Ali e está dentro das leis, das diretrizes. Ou seja, ele está explicitamente incluído nas intencionalidades educativas formais e no currículo prescrito. Tá? Tá? Não, ele não está. Ele não está incluído aqui, ó, nesse currículo aqui, do oculto. Tá? Possui grande impacto na formação dos alunos, sim, possui grande impacto na formação dos alunos, porque a regrinha que ela estabeleceu, é, as correções que ela fez ali, em algumas condutas que não são adequadas, surgiu o efeito na formação do aluno, moldando de forma como se relacionam socialmente e como percebem o mundo. Ó, às vezes, quando ela tem um comportamento socialmente inadequado e ela vai lá e estabelece aquela regra ou estabelece aquele combinado com o aluno e de repente ele passa a mudar diferente, aquela conversa que ela teve informalmente com a criança mudou. Então, esse aqui também é currículo oculto, tá? Ele não está explícito, mas aconteceu dentro da escola, tá? Tá bom? Então, nessas alternativas aqui, qual das alternativas estão corretas? As alternativas que estão corretas é a 1 e a 3, letra D, tá? Letra D. Se eu não me engano, pessoal, aqui nessa questão do Paulo Freire é a número 1, tá? Aqui, ó, número 1. Questão número 1, questão número 2, esse 3 aqui saiu depois desconsidere. Depois a questão número 3, ó, esse número aqui é o número automático do formulário, tá? É aqui a número 4, tá? Que a gente acabou de responder. 5 que despreza, tá? Depois, vamos aqui. Antônio Zabala, tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá. Então, Antônio Zabala. Pessoal, o Antônio Zabala trata da prática educativa. A gente já falou sobre ele, tá? A gente já falou sobre o que é os conceitos, os
conteúdos conceituais, os valores, as normas, os atitudinais, tá? A gente já falou sobre isso, dá uma olhada na aula anterior, que a gente já falou. Inclusive, a gente até deu alguns conceitos aqui sobre a maneira como ele subdivide as categorias do conhecimento, tá bom? A mensagem dos conteúdos atitudinais, ó, são o quê? A gente aprendeu? Atitudes, né? São os padrões ou regras do cumprimento que devemos seguir em determinadas situações que obrigam a todos os membros do grupo social. Então, Zabala, na prática educativa, como ensinado, tal, marque a alternativa. Quais são os atitudinais? Os atitudinais são padrões e regras, mas ele está falando de padrões e regras. Pessoal, padrões e regras são normas, tá? São normas, tá? Não são conceitos e nem valores, e nem atitudes, tá? É o conceito de norma que está aí, tá bom? Porque ele fala de regras de comportamento que devemos seguir. A norma, tá? Norma estabelecida, está lá resumido. Leiam, façam coração, tá? Em todo o seu trabalho sobre inclusão, aí entra a Mantoan. A Mantoan, pessoal, a gente fez todo uma contextualização primeiro sobre de onde a gente veio, né, e para onde a gente não pode voltar, tá bom? Sobre aquela questão da exclusão. Espero que vocês tenham pesquisado sobre um pouquinho sobre Barbacena, sobre o Holocausto Brasileiro, Roda dos Expostos, tá? Então vamos lá. Em seu trabalho sobre inclusão, Mantoan discute, depois eu trago outras questões também. Mantoan discute as formas de como a exclusão escolar se manifesta, destacando a ignorância do aluno em relação aos padrões de, de cientificidade do saber escolar. A partir dessa reflexão, é possível afirmar. Pessoal, ela pediu aqui, ó, Antônio discute formas de como a exclusão escolar. Na verdade, aqui na questão, ela está pedindo isso. Vocês perceberam que ela colocou aqui que a questão trouxe várias questões falando da mesma coisa, tratando da exclusão, ó. A exclusão, a exclusão, a exclusão e a exclusão. São o quê? Elas são parecidas. Uma está menor do que outra está maior. O que isso quer dizer? Não sei se vocês já pesquisaram, mas tem uma técnica de chute de questões de concurso, chama ovelha negra, tá? A ovelha negra, ela é maior, tá? Ela é mais bem explicada do que as outras. Então, aquilo ali é a ovelha negra, tá? Então, depois vocês pesquisem a técnica da ovelha negra para chutar questões de concurso. A exclusão escolar se manifesta de modo sutil e estrutural, quando os alunos que não dominam os códigos acadêmicos e científicos da escola são desvalorizados e considerados incapazes de aprender. É esse exatamente o que ela traz no livro. Mas se você perceber, dentro das alternativas, é a que está mais completa. As outras culpam só o aluno, ou culpam só a escola, não culpa a sociedade por falta da inclusão nas ruas, nos prédios, tá? Então, preste bem atenção nessas alternativas que são genéricas ali, que tentam dar uma explicação rápida e apontar um culpado ali rápido. Cuidado com isso, né? Nas questões de Montaigne e nas outras também, tá bom? De inclusão de inclusão e de leis, né? Das leis que falam da inclusão, tá? Do respeito dos direitos humanos, tá bom? Ó, a primeira, ela fez o quê? A exclusão escolar ocorre unicamente, ó, palavrinha que pode tornar o item errado, tá? Incorreto. A exclusão escolar se restringe, ó, palavrinha incorreta, torna o item incorreto, porque
unifica uma para uma coisa só, não é, tá? Visto que os padrões de cientificidade escolar não são pensados para este público, não devem ser pensados sim, né? Mas não é isso que está acontecendo no mundo. A intenção do mundo é tornar isso conhecido, né? Tá? Esses padrões, tá? Visto que os padrões de cientificidade escolar não são pensados para este público. Não está só aí na escola o problema, tá? A exclusão escolar está relacionada à incapacidade do aluno em assimilar o conteúdo, o que justifica a sua separação em classe. Não, e isso aqui não justifica. Isso aqui é crime, ó. Dizer que pessoas com deficiência precisam estar em classes especializadas não é correto. O certo ele em um dos períodos ele está na escola e no período oposto se ele precisar fazer um atendimento educacional especializado ou na PAI ou dentro da própria escola, né, com o pessoal da educação especial, tá? Isso é o correto, tá? Tem município que não é organizado em relação a isso, tá? Ainda, né? Ainda está em organização ainda. Tem muitos deles que já se organizaram, tá? Para ter atendimento educacional especializado no contraturno, ok? Então, a alternativa correta à exclusão escolar se manifesta de modo sutil e estrutural. Ou seja, pessoal, isso aqui é uma barreira, tá? O que é uma barreira? Quando, por exemplo, não tem uma rampa para a criança subir na calçada da escola e entrar na escola, é uma barreira? Sim, né? Geralmente as barreiras são barreiras arquitetônicas, mas existem barreiras é, arquitetônicas, estruturais, tem barreiras que são barreiras humanas, mas eu vou tratar disso depois, essas barreiras, tá bom? Então, a alternativa D é a correta, é o conceito mais completo. Então, se tiver várias e vocês estiverem em dúvida de qual é a alternativa correta ou o que está pedindo, é a que está mais completa, ok? Número 8. Não, número 7. Deixa eu ver se aqui está número 7. Deixa eu ver aqui está número 6. Isso, 6 é mantuano. Tá, número 7. De acordo com Emília Ferreiro, então vamos aqui, ó, no número 8. De acordo com Emília Ferreiro, em alfabetização em processo, a criança passa por diferentes níveis de conceituação da escrita. Nível em que a criança demonstra uma fase de transição utilizando predominantemente a hipótese de que cada sílaba oral corresponde a uma letra, mas, simultaneamente, já começa a aplicar a hipótese alfabética, representando em algumas sílabas com mais de uma letra, denominado. Pessoal, esse nível aí é o nível que eu expliquei na outra aula. Ó, tem o pré-silábico, que é esse que faz isso, ó. Isso, tá? Garatuja, ou faz isso, tá? Ou escreve letras aleatórias. Fala a palavra vaca para ela, ela escreve A, F, O, tudo C, N, sem nenhum contexto. Então, é um pré-silábico. O silábico alfabético, né, nível alfabético, é o nível onde ele escreve certinho, cavalo, tá? Depois disso, que ele tem isso, ainda tem, ele pode ser um alfabético, mas ele pode não ser um ortográfico, tá? Porque ele não entendeu todas as regras, ali a maioria das regras é, de grafia das palavras, tá? Quando ele adquiriu o conceito, quando ele se apropriou de algumas regras gramaticais, aí sim ele é
É um alfabético, mas também ele é ortográfico, né? Então ele entendeu a ortografia, tá? Ele é ortográfico. Então esse aqui ele escreve certinho, cavalo. O nível silábico alfabético, ele ainda escreve, por exemplo, ó, assim, ó, ca, fa, lo. Ele ainda tem algumas confusões assim, sabe? Assim. Então, e o nível silábico, esse aqui se divide em dois, tá? Existe o com valor sonoro e o sem valor sonoro, tá? Por exemplo, quando ele escreve cavalo, então ele entendeu o som do cavalo. Ele entendeu que tem três sílabas, ó, cavalo. Ele entendeu o som aqui. Ele já tem valor sonoro, né? Isso aqui, ó. Ele já tem valor sonoro nessas letras aqui, tá? Ele já entendeu. Ele entendeu. O. Ele entendeu isso aí. Ele adquiriu o som das letrinhas. Agora, quando ele não tem valor sonoro, ele escreveu uma letra para cada, por exemplo, vamos supor, escreveu, escreveu letras aleatórias. Vamos supor, né? Vamos supor. Então, isso aqui ele não tem valor sonoro, né? Mas ele entendeu, ó, tipo, que você abriu a boca 3 vezes, cavalo. Aí, ó, isso aqui corresponde, cavalo. Mas ele foi no rumo, mas ele não entendeu o conceito da coisa, tá? E esse aqui sim já tem valor sonoro. Ele demonstra valor sonoro no que ele escreveu e tem a sílaba ali, ó. A sílaba, a divisão da sílaba, só que ele escreveu letras só, entendeu? É isso, sobre isso, tá? Então, eu me despeço de vocês aqui, tá? E amanhã eu vou gravar uma aula explicando as partes da nossa apostila que eu já desenvolvi e explicando alguns conceitos, tá? Pra gente não... É bom a gente ir fazendo todos os dias um videozinho desses, né? Explicando para vocês, tá bom? Pra gente avançar. Até mais.